Muito bem. Pessoal, boa tarde. Estamos aqui de surpresa. Vocês já sabem que tem momentos que eu sinto um impulso, eu me sinto inspirado para tratar de um assunto, aí de entrar aqui na live, numa live como essa, e compartilhar, trocar essas informações com vocês. Então é um prazer estar aqui nessa tarde de domingo, aproveitando esse domingo e agradecendo mais uma vez pelo privilégio de poder preencher o seu tempo com algo que edifique e que agregue algum valor na sua vida. E antes de começar, deixa eu ler uma carta que eu acabei de tirar aqui e, por incrível que pareça, essa carta tem a ver com essa atmosfera que nós estamos juntos participando, envolvendo o tema prosperidade. E a carta de hoje é sobre sucesso. Olha que interessante como a sincronicidade, mais uma vez, nos surpreende. Então essa carta máxima com o tema sucesso diz o seguinte: o sucesso só terá sentido legítimo se for envolvido pelo autoconhecimento. Para alcançar o sucesso, primeiro se permita entrar no mundo real, isto é, abrace o que pode ser agora. Abrace a realidade como ela é e estará pronto para revelar o seu potencial ao mundo. O principal obstáculo para o sucesso genuíno é o apego à ilusão de que a aceitação do outro e do mundo é mais importante do que a sua própria aceitação ou do que a sua autoaceitação. Então olha que mensagem importante, pertinente para o nosso projeto, a nossa proposta. Como vocês sabem, eu comecei na última terça uma websérie voltada para um projeto envolvendo a jornada da prosperidade. Então é uma websérie, vão ter várias partes. E essa websérie, ela tem como objetivo preparar vocês que estão acompanhando com afinco, com determinação, prepará-los, colocá-los numa sintonia fina com um grande campo que será então o campo de transformação, um campo de cura, um campo profundamente de libertação para todos aqueles que estão sentindo que o momento é agora. Todos aqueles que estão sentindo que falta algo a ser mudado, uma chave a ser virada, algo, um detalhe que fará toda a diferença na sua vida, no que tange a possibilidade real e concreta de você avançar para um próximo nível, um nível mais alto em termos de prosperidade, em termos de vida, em termos de expansão. Então, eu fiquei muito feliz aqui vendo vocês aqui no chat comentando. A grande maioria já se inscreveram para esse projeto, não é? Que vai ser no dia 20 de junho, na outra terça, sem ser a terça dessa semana, mas na outra terça, dia 20 às 20 horas, num encontro fechado no Zoom. Depois eu posso até falar o porquê que isso é importante, porquê que um evento desse não pode ser feito de uma forma aberta, né? Então tem questões muito importantes para que realmente seja possível o processo de cura, o processo de libertação, o processo de transformação. E eu estava aqui agora há pouco pensando e me senti compelido a abrir uma live como essa agora de surpresa, porque me veio muito forte a necessidade de falar sobre o porquê que eu assumi esse compromisso de explorar esse assunto de prosperidade, de abundância, de sucesso, dentro de uma perspectiva mais prática, mais objetiva. Por que eu assumi esse compromisso? E de tempos em tempos eu revisito esse assunto, faço uma série de lives, ministro um treinamento, um workshop, e sempre eu volto com um novo olhar, um ângulo novo sobre esse tema. Então por quê? Por que eu assumi esse compromisso? Muitas pessoas já me perguntaram. Vocês sabem que a minha abordagem é uma abordagem pautada no desenvolvimento, não é?
do ser humano, no processo de autoconhecimento, no processo de autodesenvolvimento. Então, eu, como um treinador mental, um treinador comportamental, assumi como uma das frentes do meu trabalho falar de prosperidade, porque é uma das grandes dores humanas, né? É um grande ponto de dor para a grande maioria das pessoas. Eu falei numa live agora esses dias que algumas pesquisas mostram que 80% das pessoas não irão jamais prosperar, não porque seja algo difícil, não porque seja algo impossível para elas, porque elas simplesmente não estão dispostas. Elas não estão dispostas a mudar a sua percepção de mundo, a mudar a sua percepção sobre o dinheiro, por exemplo, a mudar a sua percepção sobre o que é prosperidade. Então, essas pessoas elas não têm acesso e muitas vezes têm até o acesso, mas não se sentem motivadas a buscar porque elas estão tão mergulhadas no processo de sobrevivência que elas não param para, peraí, eu preciso mudar a minha forma de perceber o mundo, porque essa forma que eu estou aplicando não está sendo eficiente em provocar uma vida melhor, provocar uma vida com mais prosperidade, provocar uma vida com mais realização, com mais sentido, com mais sucesso. E isso ficou muito claro para mim desde cedo, quando eu entendi que a única forma de você manifestar a realidade que você almeja é assumindo um comprometimento absoluto. Se você quer algo, mas você não se compromete, dificilmente você terá sucesso naquela direção. Então essa é a diferença daquelas pessoas que realmente têm muito sucesso, têm uma vida muito abundante e próspera, daquelas que não têm. Porque aquelas que não têm, geralmente elas só querem. Elas só querem. Então elas tentam uma, tentam duas, tentam três, tentam quatro e depois desistem. Diferente daquela que se coloca, não, estou comprometido com a minha prosperidade, com o meu sucesso. Então este posicionamento, ele está dizendo que independente de qualquer coisa, você vai chegar lá. Um exemplo que eu dou é do próprio Abraham Lincoln, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, que, se não me engano, ele tentou 17 vezes a presidência. E na 17ª vez, ele chegou lá. Né? Então é uma escolha que você tem que fazer. Mas, voltando à pergunta que eu fiz, por quê? Por que eu assumi esse compromisso de explorar e colocar como uma das frentes do meu trabalho o tema prosperidade? Porque eu já estive num lugar dentro de mim, em que, na minha vida prática, presta atenção no que eu vou te dizer agora, eu já estive num lugar dentro de mim, eu via o mundo de uma maneira em que, nesta percepção de mundo que eu tinha, a realidade que eu vivia, 50 centavos fazia diferença para mim. Vocês têm noção do que é isso? O que é você estar numa condição em que 50 centavos fazia diferença? Fazia diferença. E mesmo numa experiência como essa, eu já estava me trabalhando, já estava buscando entender o porquê que eu estava criando aquela situação, criando aquela realidade, e por que eu estava me mantendo preso naquele contexto e me repetindo naquele cenário. Eu poderia muito bem, naquela época, culpar o país, culpar o governo, culpar a política, enfim, eu poderia encontrar todos os motivos para transferir a responsabilidade daquele cenário.
Mas em nenhum momento eu me rebelei, em nenhum momento eu me revoltei, porque eu já tinha uma certa noção. Eu já tinha uma certa noção de que estava dentro de mim a causa. Então, eu já estava me trabalhando internamente, né? Já estava muito envolvido com o autoconhecimento, e eu sabia que o caminho para eu superar aquela situação e para ir para um próximo nível era respeitando aquele cenário. Mesmo aquela condição de escassez, honrando aquela experiência. Claro que tinha momentos que vinha tristeza natural, mas eu procurava sentir a tristeza ao invés de sofrer a tristeza. Eu procurava sentir aquele processo ao invés de sofrer o processo. Você sabe a diferença entre sofrer e sentir a vida? Né? Aí a Alessandra colocou, sem movimentos não há mudança, mas antes de provocar o movimento, Alessandra, você precisa mudar a atitude. Não adianta você provocar um movimento externo se você não está na atitude interna correta. A atitude é uma postura interna que qualifica a ação, que qualifica o movimento. Qualquer tentativa de movimento, sem estar na atitude certa, torna aquele movimento inócuo. E esse é um dos pontos que as pessoas falham e pecam muito quando elas querem mudar uma realidade, quando elas querem mudar uma situação. Então, sofrer algo é o resultado de você resistir à experiência. Quando você resiste a uma experiência e você então, pela resistência emocional, ou você se torna indiferente àquela experiência, ou você nega aquela experiência, ou você rejeita aquela experiência, qualquer movimento baseado em resistência fará com que você sofra a experiência ao invés de sentir a experiência. Então, no meu caso, como eu já vinha me trabalhando, naquela fase, naquela noite escura da alma, em que eu estava atravessando o meu deserto, nós todos temos um momento na nossa vida em que nós iremos atravessar um deserto, no escuro e sozinhos. Então nessa travessia, eu em nenhum momento combati aquilo. Em nenhum momento eu rejeitava aquela experiência. Em nenhum momento eu negava aquela experiência. E eu fazia a escolha de aceitar o como poderia ser naquele momento. Não no sentido de me conformar, porque há uma diferença muito grande também entre aceitação e conformismo. O conformismo te coloca na passividade. A aceitação te gera adequação, te gera equilíbrio para que você avance para o próximo passo. Então, pelo fato de eu já ter um certo preparo interno na época, eu optava em respeitar aquela experiência, honrando aquela experiência e me trabalhando internamente para entender o que em mim estava provocando aquela experiência. O que em mim estava provocando aquela experiência. E não tardou que a partir desse alinhamento que eu fiz e mantive, respeitando aquela experiência, me estimulando, me motivando, a realidade começou a mudar rapidamente e celeremente, até eu reverter completamente o cenário da escassez para uma vida muito mais abundante, com muito mais sentido, uma vida com propósito, né? E este processo, desde aquele período, a partir do instante que eu resolvi, começou-se uma curva ascendente de progresso e de sucesso e realização. Mas eu só fui capaz de reverter esse quadro, primeiro, a partir do momento em que eu assumi completamente a responsabilidade sobre aquilo. Em nenhum momento eu me coloquei como vítima de nada, porque eu já tinha a noção de que todos os eventos que nós estamos vivendo em nossas vidas possuem uma conexão
direta e íntima com o nosso interno. Então, eu precisava buscar em mim e mudar a percepção de mundo. E uma das mudanças que eu provoquei foi entender que o mundo não é um campo de batalhas, e sim um campo de possibilidades. Né? E por conta de toda essa experiência, eu hoje me coloco aqui como um facilitador, como um mentor, para impulsionar as pessoas que estão passando pelo que eu passei, ou que já passaram pelo que passei, ou que já estão bem em termos de prosperidade, mas querem dar um passo acima dessa situação que já estão vivenciando. Há sempre a possibilidade de galgar um nível acima daquele que você está agora. Você pode estar agora já com uma vida muito bem estabelecida, já gozando de prosperidade, mas você pode dar um passo além desse. E essa é a mentalidade do crescimento. Essa é a mentalidade, é o pensamento que existe dentro da mente universal, dentro da mente cósmica. O crescimento deve ser contínuo. O crescimento ele deve ser contínuo, constante. E essa mentalidade de crescer, de transcender, de se superar, de ir para o próximo nível, de dar o próximo passo, é o que traz uma grande renovação dentro de nós. E por conta dessa experiência, e isso se torna algo prazeroso, não porque você tem que crescer, não é uma obrigação. Você não está sendo obrigado a nada. Você precisa se estimular para você descobrir que é um grande prazer. E é divertido este movimento de crescimento. E esse deve ser o seu direcionamento. Então, eu venho falando muito de prosperidade já há um bom tempo, inclusive mentorando pessoas, atendendo pessoas em particular no meu consultório. E é interessante como as pessoas, elas possuem... Agora vamos trazer essa discussão para uma esfera mais prática, mais objetiva, envolvendo dinheiro. É impressionante como as pessoas, por N motivos, né, porque daquilo que elas aprenderam na infância, ouvindo os pais, da nossa própria cultura, não é? O Brasil, ele tem uma cultura, por um outro lado, interessantíssima, mas por um outro lado, baseado numa visão muito precária das coisas, né? O brasileiro, ele ainda pauta a sua experiência de vida dentro de um conceito de luta. Então nós estamos sempre muito ligados a essa ideia de temos que lutar para conseguir as coisas. Temos que lutar para isso, temos que matar um leão por dia, temos que nos esforçar para tudo. Isso está muito contaminado na mente do brasileiro. Porque a maioria vive assim. E se a maioria vive assim, cria-se uma mente coletiva que estimula essa forma de posicionamento. E quando você começa a entender que você pode, deve se dar o direito de sair desta mentalidade, porque ela, na maioria das vezes, é contraproducente, ela não é eficiente, muito pelo contrário, ela te causa mais desgaste, muitas vezes te levando a perder saúde, perder, enfim, família, perder amigos, etc. Então, quando você entende que é possível deixar essa mentalidade e que há um outro caminho, talvez uma outra visão mais compatível com a natureza do universo, você então começa a fluir numa dinâmica muito mais agradável, muito mais saudável, eu diria. Uma dinâmica mais alinhada com o funcionamento da própria natureza. E um dos grandes problemas que nós herdamos dessa visão brasileira é o como nós não sabemos lidar com dinheiro. Quando eu falo não sabemos lidar com dinheiro, é a ideia que você tem sobre dinheiro, né? Para que serve o dinheiro? Qual é a função do dinheiro em nossas vidas? E toda vez que eu atendo alguém em consultório, né, e 90% das pessoas que me procuram como um mentor ou para uma sessão particular em consultório, 90% do foco é sempre voltado para a questão de prosperidade, falta de dinheiro. Então esse é o problema número 1
nacional e mundial, né? O problema número um mundial é dinheiro, né? A falta de prosperidade. E quando as pessoas chegam e eu pergunto o que elas querem resolver, elas falam que elas querem prosperar. E eu pergunto, para quê? Para que você quer prosperar? E o que eu noto é que elas focam muito na superfície. Elas acreditam que dinheiro é para pagar a conta. Elas acreditam que dinheiro é para se livrar das dívidas. Elas acreditam que dinheiro é para manter a questão da vida material em ordem, né? É claro que nós devemos ter uma vida material em ordem, as contas em dia, mas se você foca a questão do dinheiro apenas para pagar conta ou para se livrar das dívidas, você não entendeu nada sobre dinheiro, sobre a visão que você deveria ter sobre o dinheiro. Primeiro que o dinheiro, ele não gosta, entre aspas, vamos colocar assim de uma forma didática, o dinheiro, ele não gosta, entre aspas, de ser visto como e associado à dor. Quando você associa dinheiro à dor, você acha que o dinheiro ele serve apenas para livrá-lo das situações que lhe colocam em dor, você não está concebendo o verdadeiro poder dessa energia de liberdade que se manifesta no corpo físico de uma nota ou de uma célula. Quando você enfoca esse assunto sobre uma perspectiva energética, você entende que o dinheiro nada mais é do que uma força, uma energia de liberdade. Por quê? Porque o dinheiro ele gosta de ser visto como um facilitador de experiência, como um instrumento que lhe dá acesso às experiências. Pense um pouquinho sobre isso que eu estou dizendo agora. Muda um pouco o ângulo e se permita olhar para esse ângulo que eu estou propondo. Deixa essa noção de lado, de que o dinheiro... Olha que eu vou colocar. Deixa de lado essa noção de que o dinheiro ele serve para resolver os teus problemas. Que no final das contas, por mais que o discurso seja bonitinho, por mais que você venha com um discurso poético de que o dinheiro é uma coisa sagrada, é maravilhoso, porque o dinheiro nos dá a condição de sermos livres, o que interessa é, na vida prática, você realmente consegue enxergar isso? Ou está você de novo no modo de sobrevivência, correndo atrás desse papel, a famosa corrida de ratos, correndo atrás desse papel para apagar os teus incêndios? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, quando você deixa essa mentalidade que dinheiro é para resolver problema e você entra na mentalidade que dinheiro te dá o poder de acessar as experiências. O dinheiro lhe dá o acesso. Ele te capacita a experimentar mais. Então ele te dá a possibilidade de ter mais liberdade de experiência. Não é? Nossa, eu já fiz essa pesquisa e isso já está muito claro para mim. Outra coisa interessante quando falamos de prosperidade, né? Porque quando você experimenta os dois lados, o lado da escassez e o lado da abundância, você consegue entender, porque a pessoa que ela não teve a experiência da prosperidade, ela acredita que o dinheiro vai resolver todos os problemas dela. E eu vou dizer para você aqui de forma bastante clara, não vai. Muitas vezes vai criar muito mais problema do que você tinha se você não tiver o mindset correto para lidar
com o dinheiro em abundância. Então, por exemplo, o dinheiro, ele não vai resolver os teus conflitos. O dinheiro não vai te patrocinar paz. A paz genuína não vai te dar paz. O dinheiro, ele não vai te dar sentido na vida. Porque é você que dá sentido ao dinheiro. Não o dinheiro que dá sentido à sua vida. É claro que quando você não tem e você está precisando muito, na hora que você começa a ter, é claro que tira 1 tonelada de peso da sua cabeça. Te causa um alívio incrível. Isso é maravilhoso. Te causa um alívio tremendo porque você organiza a sua vida e você então chega num ponto de estabilidade. Só que essa parte da resolução da sua vida, quando o dinheiro começa a fluir, ela dura um período curto. Daqui a pouco você já entra numa rotina em que você já está acostumado a viver uma vida em que você não tem mais questões materiais a serem resolvidas. Essas questões já estão sanadas, as suas contas estão em dia, você já se deu uma vida confortável, você já tem aí uma vida, não é, bem estruturada. E eis que depois de um tempo você descobre que mesmo com essas mudanças na esfera prática, os conflitos internos ainda estão lá. A sua ansiedade ainda está lá. Os seus medos ainda estão lá. A sua falta de paz ainda estão lá. A sua baixa autoestima ainda está lá. A sua falta de confiança ainda está lá. E essas coisas, e a sua falta de sentido também está lá. Porque essas coisas não podem ser resolvidas com dinheiro. Mas elas podem ser resolvidas com uma transformação mental para uma mente genuinamente próspera. Então, viver a prosperidade genuína é diferente de estar bem de vida, estar bem de dinheiro. Porque quando falamos de prosperidade genuína, estamos falando de uma transformação mental para uma mente mais expandida, uma mente que surge com a dissolução dos teus conflitos, uma mente mais harmônica que te permite encontrar o sentido. Então, aí nós estamos falando agora da verdadeira prosperidade. Da verdadeira prosperidade. Quantas pessoas eu conheço, você também deve conhecer, que ganham muito dinheiro, mas estão completamente infelizes. Estar bem de vida é diferente de estar bem de dinheiro. Estar bem de vida, né? É comum você ver alguém num carrão, né? Bem vestido, fala, nossa, fulano está muito bem de vida. Não, pode até estar bem de vida. Mas na maioria dos casos, a pessoa está bem de dinheiro, mas não está bem de vida. Porque estar bem de vida é um fenômeno muito maior. Estar bem de vida é você acordar com motivação. Estar bem de vida é você acordar e perceber que não há medo. Estar bem de vida é você perceber que você não está mais com ansiedade. Estar bem de vida é você perceber que há um sentido no seu peito imenso e uma vontade de viver tremenda. Estar bem de vida é estar com saúde mental e física. E é claro que as duas coisas se complementam. É claro que você pode estar muito bem de vida e estar também muito bem financeiramente. E esse é a condição ideal. É a condição ideal. Mas para viver esta prosperidade legítima, não há como. A minha experiência me diz, e a experiência de tantos outros facilitadores, pesquisadores na área, todos são unânimes em dizer, não há como você conquistar, desenvolver uma prosperidade genuína sem estar envolvido com autoconhecimento. Se você atingir sucesso material sem autoconhecimento envolvido, o seu sucesso material se tornará
a sua própria prisão. Você se tornará refém do teu sucesso material se não houver em você um envolvimento com autoconhecimento. É quando a pessoa se torna escrava daquilo que ela conquistou. E quando a gente propõe isso, as pessoas já têm uma teoria pronta. O que elas falam? Ah, Horácio, mas isso é impossível. Mas impossível para quem? Para você que não concebe? É impossível para você, porque você não se permite conceber. Então é um discurso seu para você mesmo. Não é? E é possível. É plenamente possível. É plenamente viável a partir do momento que você se permite conceber. E para conceber, para você habitar esse mundo, para você habitar esse mundo diferente, você vai precisar sair, em termos psicológicos, você vai precisar abandonar a visão do coletivo. Você vai precisar se considerar como alguém que não é mais igual a todo mundo. Você não é todo mundo. Você é um indivíduo único. Então você vai precisar psicologicamente se desligar do coletivo, da mentalidade coletiva. Você vai precisar se afastar de pessoas que não te agregam, pessoas que são tóxicas, pessoas que te puxam para baixo discretamente sem você se dar conta. Pessoas que vão tentando minar a sua capacidade de ir além. Então, há que se ter você precisará assumir um posicionamento e provocar certos ajustes para que você então entre nesse grupo, acesse essa mente coletiva dos prósperos. E infelizmente essa decisão ela terá que ser tomada mais cedo ou mais tarde. Se afastar de pessoas que possuem uma mentalidade precária, uma mentalidade atrasada. Uma mentalidade atrasada. Para você então começar a se conectar com pessoas que estão com a mentalidade no mesmo ritmo que a sua, que se permitem conceber, se permitem viver uma vida melhor, uma vida próspera, a despeito da situação do mundo lá fora. Dentro do paradigma quântico, a proposta é entendermos que nós temos o direito, nós temos a capacidade, nós temos a habilidade de mudar as nossas realidades a partir das nossas consciências. É claro que o momento de agir, de atuar no mundo, ele chega, mas é fundamental você começar a mudar a percepção, adotar novos valores, adotar novos pensamentos. E por conta desse movimento, não é, eu venho falando, inclusive eu fiz uma ativação no início do ano, propondo com o tema que esse ano, 2023, vai ser o melhor ano da sua vida. E eu estou muito determinado, muito comprometido em criar um grande grupo de mentes para montarmos, para desenvolvermos uma mente coletiva, né? Antigamente os grandes estudiosos de prosperidade batizaram isso de mastermind, né? Um grupo de pessoas que se reúnem para alavancar o processo coletivo daquele grupo. Então eu estou muito motivado, muito determinado a isso, e nós estamos aí com esse projeto da Jornada da Prosperidade, voltado para esse grupo de pessoas seletas. Por que eu me refiro a pessoas seletas?
porque não é para todo mundo. São pessoas que eu estou buscando, né? Eu como um pescador de almas, né? Dentro de uma linguagem poética, eu estou pescando almas que sentem o chamado, que se sentem tocadas com aquilo que eu estou propondo e que se sentem realmente determinadas, aptas e concebem que elas podem, de fato, ir para um próximo nível esse ano. Então, se você é uma dessas almas que eu ainda não pesquei, e se você realmente está fazendo parte desse grupo de pessoas que sentem que falta virar uma chave, que falta um detalhe, falta perceber algo que você ainda não conseguiu perceber, falta remodelar a sua mente. Então, se você é esta pessoa, é você que eu quero. É você que eu convido a fazer parte desse projeto envolvendo esse grupo de mentes que irão focar juntas no potencial da liberação desse fluxo de prosperidade genuína na sua vida. Então, você é exatamente aquele que será como uma gota num balde com água prestes a transbordar. Prestes a transbordar. Eu disse isso numa live e, segundo alguns cálculos matemáticos, para vocês terem uma ideia, alguns cientistas eles fizeram algumas estimativas matemáticas tentando encontrar um número ideal de pessoas despertas que poderiam provocar uma revolução exponencial que culminaria na transformação planetária. E, para surpresa desses pesquisadores, o número de pessoas que deveriam estar despertas, ou seja, quantas pessoas são necessárias, né? Quantas pessoas despertas seriam necessárias para provocar uma mudança e uma transformação exponencial no planeta. Hoje nós estamos aí em torno de 8 bilhões de habitantes. E, para surpresa desses pesquisadores, o cálculo foi a raiz quadrada de 1% da população planetária. Então, se você fizer a matemática, esse cálculo, extrair a raiz quadrada de 1% da população do planeta, nós chegaríamos em um número em torno de 7.500 a 8.000 pessoas. Um número muito baixo, considerando a população do planeta. Então, 8.000 pessoas realmente despertas produziriam uma massa crítica para provocar um crescimento e uma transformação exponencial. E da mesma forma é o que eu estou propondo com esse projeto da Jornada da Prosperidade. Reunir um número muito grande de pessoas, o máximo, não é, que nós conseguimos nesse espaço de tempo, e em um dia específico, juntos, reunidos em um ambiente pronto, controlado, em um campo muito específico, nós, todas essas mentes reunidas, iremos então entrar em diferentes processos, em processos de sensibilização, em processos de meditação, práticas de expansão da sua própria consciência, para que você ative esse fluxo de prosperidade na sua vida. Então, se fizermos isso juntos, será algo muito poderoso na esfera pessoal, na sua vida, será muito poderoso para a sua vida e será muito poderoso para a coletividade do planeta. Para a coletividade do planeta. Então, o pessoal está perguntando aqui, onde será esse lugar? Esse lugar vai ser numa sala secreta do Zoom. Do Zoom. Tá? E vai ser dia 20 de junho,
terça-feira, né? Daqui a 2 semanas, na terça-feira do dia 20, das 20 horas às 22 horas. Então vão ser 2 horas ali, concentradas, intensas, para então deflagrarmos essa revolução envolvendo a sua prosperidade e a prosperidade do planeta, não é só a sua. Não é? O pessoal está perguntando aqui, como participar? Para quem quer participar, que ainda não se inscreveu, está sentindo o chamado, quando terminar a live, vai aqui na minha bio do Instagram, na minha página do Instagram, lá na descrição tem um link, basta clicar naquele link e aquele link vai te direcionar para a página de inscrição. Eu quero falar algo muito importante que envolve o ato da inscrição. Daqui a pouco eu vou explicar para você que está me assistindo como você se inscreve para um processo desse. Não basta só você ir lá realizar o pagamento. Eu vou dar uma orientação muito especial, muito importante. E uma coisa que é interessante é que as pessoas que se inscreveram já na primeira live, elas tiveram uma experiência que eu falei que iria acontecer. Porque quando você se inscreve para um evento desse, o que eu sugeri é que você, antes de se inscrever, fizesse um propósito sincero, firmasse esse propósito da sua expansão, da expansão da sua prosperidade, de que você está se permitindo e se comprometendo a dar um salto para ir para o próximo nível da sua vida, independente do nível que você está agora. Você então firma esse propósito. Você, ao se inscrever e ao investir este valor, você estará firmando esse propósito com você mesmo de ir para um próximo nível da sua vida, de dar um salto de expansão para um novo nível de prosperidade, um novo nível de abundância na sua vida. E eu falei para as pessoas na primeira live que ao fazerem isso, elas iriam começar a ter respostas já no dia seguinte. E nós tivemos uma chuva de depoimentos de pessoas emocionadas, dizendo que muitas coisas que estavam travadas foram liberadas, pessoas que começaram a ter novas oportunidades se apresentando, dinheiro inesperado surgindo. Esse é o poder do comprometimento e do propósito. Então, ao se inscrever na página de inscrição, preencha os seus dados e antes de efetuar o pagamento, você planta essa semente. Eu estou aqui comigo assumindo o propósito que este valor que eu estou investindo, que eu estou ofertando, é para o meu crescimento, é para a minha expansão, é para a expansão também do planeta, é para a expansão da prosperidade também em nível coletivo, porque se eu prospero, se eu dou o meu salto, eu aumento o potencial para que todos consigam dar esse salto em qualquer parte do planeta. Em qualquer parte do planeta. Uma participante perguntou aqui sobre o valor. O valor é um valor, Fran, de R$ 97,00 ou 10 parcelas de R$ 9,70. A plataforma de inscrição permite parcelar esse valor. Então é um valor que na verdade é apenas um voto. É um valor simbólico realmente, para que você então faça esse movimento interno de firmar um propósito dentro da lei do equilíbrio entre dar e receber. Eu venho falando muito dessa lei, né? Você precisa dar valor para receber valor. Então, a proposta da inscrição é você então oferecer este valor a este projeto para, em troca, receber multiplicado uma chuva de bênçãos, de cura, de abertura, de expansão na sua vida. Então, é um processo que eu vou deixar bem claro, que envolve a sua prosperidade, mas irá contribuir para a prosperidade do planeta. Cada um de vocês aqui, nesse projeto, nessa grande mente que nós estamos construindo, que nós iremos reunir, se torna um grande agente facilitador de cura da prosperidade
e da abundância na vida de bilhões de seres deste planeta. Então, o Ademar está perguntando se pode parcelar no boleto. Sim, depois basta clicar na página lá de inscrição. A Cris Oliveira perguntando se pode pagar em euros. Aí, Cris, eu vou sugerir para você falar com a nossa equipe, mas pode ser pago em cartão de crédito, então não haveria nenhum problema também. Mas, de qualquer forma, a nossa equipe ela está à disposição de todos vocês para avaliar o caso de cada um, se assim for necessário, bastando mandar uma mensagem no nosso direct para essas questões. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham apreciado esse momento da nossa tarde juntos. E a Alessandra está perguntando, e a cura física interfere? Olha, Alessandra, pela nossa experiência, quando a gente faz um trabalho desse, né, que não deixa de ser também um trabalho de cura, todas as esferas do ser humano estão interligadas, né? Como nós vamos agir na mente, e se tudo começa na mente, se você melhora a sua mente, a consequência é que você melhore as outras dimensões do seu ser, a dimensão física, a dimensão emocional, enfim. Então, para a gente terminar aqui, esse momento na nossa tarde de domingo está sendo muito agradável, eu deixo aqui então essa proposta. Convido todos vocês a participarem desse grande projeto, porque eu realmente estou sentindo que esse projeto em especial vai ser algo muito poderoso, muito fora da curva. Tem pessoas que perguntam, mas Horácio, eu já fiz uma ativação sua lá atrás sobre sucesso, eu já fiz, então eu não preciso fazer. Nenhuma ativação é igual a outra. Essa, em especial, vai ser realmente muito profunda, muito poderosa, porque eu realmente estou sentindo que nós vamos ter aí um número realmente muito grande de pessoas concentradas para o mesmo fim. Então, é uma oportunidade única ter um grupo de mentes reunidas para o mesmo fim. Isso acelera os processos, acelera e catalisa os processos de cura e vai potencializar e vai liberar o fluxo da prosperidade na sua vida. Então, pessoal, um forte abraço a todos vocês, um ótimo finalzinho de tarde nesse domingo e vejo vocês, agora só para lembrar, na terça-feira, às 20 horas, para a terceira parte da nossa série Jornada da Prosperidade. Hoje aqui só foi uma reflexão, mas na terça-feira que vem, às 20 horas, nós estaremos juntos para explorar a terceira parte da série com o tema as atitudes que bloqueiam a sua prosperidade. Pessoal, só para responder mais uma vez que perguntaram aqui, para a inscrição desse projeto, clique no link que está disponível aqui na minha página no Instagram, na descrição da minha bio. Lá no finalzinho tem um link, basta clicar no link para fazer a sua inscrição. Te vejo na terça-feira, uma ótima tarde e até breve.